viver os teus valores em nome de Jesus. E lá em Mateus 20, do 20 até o 28, está escrito assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, tadinhos. Podemos, responderam eles. Jesus disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a me conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os outros 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aí a gente tem uma mãe. Quem aí é mãe? Que, como toda mãe, quer o melhor para os seus filhos, né? Os pais, como todos os pais, querem os melhores para os seus filhos. E aí essa mãe, né, maravilhosa. Ah, Jesus, quando estiver lá no teu reino, então, estava pensando numa coisa. Coloca meus bebês, um à direita e um à esquerda. Eles são tão legais, eles são tão bons, meus filhos. Por quê? Porque aquela mulher estava imaginando essa grandeza. E nós, né, a gente tem esse costume de olhar as coisas aí fora e ver essa grandeza, a grandeza que o mundo oferece. A grandeza é de quem está lá no topo, a grandeza é de quem está nas melhores posições, a grandeza é quem está em primeiro, a grandeza é quem senta na frente, a grandeza são os melhores lugares, a grandeza são os melhores convites. Aí chega Jesus e fala: não, isso é totalmente diferente. E no ponto 1 diz o seguinte: eu decido servir, pois quero ser participante e não consumidor. E olha, se tem uma coisa que tem acontecido nas igrejas, é um povo consumidor. Que vai para a igreja para analisar o culto, para ver o som, para ver o louvor. Ai, deixa eu ver se isso aqui me agrada. Ai, deixa eu ver se a recepção vai me recepcionar do jeito que eu mereço. Porque eu. A cultura do eu primeiro. Não, porque eu tenho que ser servido. Não, porque eu preciso estar num lugar onde as pessoas falem aquilo que eu gosto. E o pastor confrontou demais. Não é isso que eu quero ouvir. Ai, não gostei dos louvores, não, porque não é aquilo que me agrada. É o eu. Mas isso é a cultura que está vindo lá de fora e está cada vez mais entrando dentro das igrejas. A necessidade está tendo que agradar o homem. Tem que agradar. Quase pedindo por favor. Enquanto não é isso que o nosso mestre vem nos ensinar. Não é isso que Jesus fala na palavra dele. O mundo nos diz que nós precisamos buscar o prazer intenso, nossa felicidade intensa. Não, porque é a minha vontade, é o meu desejo. Eu vou para a igreja para buscar os meus sonhos. Ai, não vou ficar mais nessa igreja não, vou para outra porque a outra é mais legal. Eu já escutei isso, falei até isso lá no passeio. Não, porque a outra igreja é mais legal, ela tem mais coisas que eu gosto. E onde é que está Deus aí? E onde é que está a vontade de Deus aí? É o eu. E esses pensamentos têm entrado cada vez mais dentro das nossas igrejas.
E lá em Mateus 20, no 25 ao 28, diz isso. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ele já deixou claro: ei, está me seguindo, decidiu me seguir, com você não vai ser a mesma coisa. Decidiu vir aqui ficar comigo, levantou a mão, me aceitou, me recebeu o poder de filho, está me seguindo, com vocês é outra história, vai ser diferente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Gente, isso é loucura para o mundo. Isso é loucura para o mundo. Você escutar isso aqui, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Isso não faz sentido. É por isso que tanta gente lá fora rotula a gente. Eu até falei isso no passeio também. Não é rótulo, é identidade. E sabe, gente, a gente tem que parar de ficar se preocupando com o que está dizendo. A gente tem que começar a viver a palavra de Deus. E se o meu mestre está dizendo que eu tenho que servir porque ele serviu, ele é o maior exemplo, eu vou falar que não? Se ele é o meu maior exemplo e está dizendo que não, que ele, assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida a resgate do mundo, o mundo pode dizer que é loucura. Mas se esse daqui são os valores do meu rei, do meu pai, é isso que eu vou abraçar. Eu vou servir. Se o meu Senhor, Ele serve, como é que eu não vou servir? Como é que eu não vou tomar esse exemplo? E isso tem que ser a nossa realidade em todos os lugares por onde a gente passar. E outra, as pessoas consumidoras, de igreja, elas não têm essa mesma visão, como até o Jefferson falou aqui, é visão de filho. A identidade de filha não tem essa mesma visão. Elas pintam Jesus da maneira que elas querem. Porque o mundo, ele pinta Jesus da maneira que eles querem. Aquele Jesus hippie, legalzão, paz e amor. Jesus é só amor. É só amor. Jesus só quer te fazer feliz. Jesus só quer ver você bem. Jesus é liberdade, faz o que você quiser, é a graça. Eles pintam Jesus desse jeito. E aí quando eles entram no lugar que fala, aqui você vai ser escravo, lá você é escravo do pecado, aqui você muda de senhor, aqui você é escravo de Cristo. O pastor Luciano Subirá que falou isso uma vez. Você só muda de senhor. Lá o seu senhor é o pecado. Você é escravo dele. Aqui você mudou de senhoria. Aqui o senhor que é o seu patrão. Você vai servir a ele. E a partir do momento que eu abraço isso, não, o meu Senhor, ele se fez servo. Então eu vou fazer também. Aí eu posso declarar aquilo que a gente inclusive profetizou aqui no culto da virada para 2026, que grandes coisas estão por vir. Porque se eu falar assim, gente, quem crê no avivamento do Gardênia? Vamos lá, vamos treinar de novo. Quem crê no avivamento do Gardênia? Quem crê que o Gardênia vai ter libertação? Quem crê que o poder de Deus vai cair sobre esse lugar? Pois aqueles que são participantes não vão ficar sentados. Aqueles que são participantes vão querer se envolver com isso. Consumidor não. O consumidor diz amém, mas espera acontecer. Vamos ver. Mas quem escolhe ser participante vai se envolver com isso de todo o coração e com ação também. Então não adianta eu chegar aqui, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar e profetizar sobre 2026 e continuar sentado sem fazer nada, sendo apenas um consumidor. Eu preciso mudar esse posicionamento, eu preciso decidir participar.
E sabe, tem uma vez, conversando com o Jefferson, e ele falou assim, eu tenho um sonho de viver um avivamento assim, extraordinário no Gardênia. Ele falou assim, eu não quero estar à frente de nada, eu só quero participar, e é isso. Ele já falou isso várias vezes, não, eu só quero estar lá no meio das pessoas trabalhando. E isso também tem que arder no nosso coração. O serviço tem que arder no nosso coração. Escolhemos ser participantes, porque o reino, ele não é plateia, ele é missão. Escolhemos ser participantes, porque decidimos amar com atitudes, não só com palavras. Escolhemos ser participantes, porque queremos viver o que Deus está construindo. Escolhemos ser participantes, porque consumidores reclamam, participantes se levantam e dizem, eis-me aqui. Aí eu pergunto, cadê os participantes da Batista Recomeço? Glória a Deus. Decida ser participante daquilo que Deus está fazendo, através da sua igreja. Decida participar, decida viver aquilo que Deus está construindo no nosso meio. Decida servir. Tem tanta coisa aí, gente, para a gente melhorar, para a gente fazer. Inclusive, sexta-feira vai ter evangelismo, a juventude vai estar aqui reunida para evangelizar e os participantes da Batista Recomeço podem vir também, participar com a gente. Ah, Raíssa, mas deu chuva. Olha, a gente vai traçar outra estratégia, não importa, mas a gente vai estar aqui declarando o reino de Deus e levando para cada um que passar pela gente, com oração, com um abraço, convidando para vir para a nossa igreja. É isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir, a gente precisa participar. Chega de ficar só sentado e vendo as coisas acontecerem, achando erro nas coisas. Não, participa. Participe. No ponto 2, eu decido servir, pois se é importante para Deus, é para mim também. A partir do momento que eu entendo a minha identidade de filho, e eu entendo que tem um pai que decidiu servir, que falou, que tem limite, porque assim como eu me fiz servo, você também precisa servir. Assim como tem esse pai que decidiu se posicionar pelos outros, eu também preciso fazer isso, porque o meu pai faz. E quando eu decido servir, além de mostrar que eu estou me importando com aquilo que Deus se importa, falando, Senhor, isso é importante para ti? Então é importante para mim também. Eu estou mostrando a minha maturidade espiritual. Eu tenho uma criança de 3 anos em casa, a melhor amiga de Manu, de Dani e Tatá. E quem tem filho pequeno, né, quem tem filhinho pequeno sabe como é que é. Até uma certa idade é me dá. A Juna está na fase das princesas. Ela já pediu todos os vestidos das princesas. Aí na televisão tem que passar o que ela quer. Aí o brinquedo, gente, ela vai dormir, ela leva todos os brinquedos. Inclusive teve uma semana, porque primeiro a gente coloca ela para dormir na nossa cama e depois bota ela no berço. E aí ela estava tomando antibiótico, ela estava com infecção urinária. Aí eu falei, Jefferson, o remédio é 2 horas da manhã. Geralmente ele espera ela dormir, coloca ela no berço e depois deita ao meu lado. Aí eu falei assim, olha, vai ficar tarde para você ficar esperando. Vem, bota ela no meio, a gente faz ela dormir, depois você coloca para você não dormir muito tarde. Aí ela, papai, a boneca, papai, a bolsa, papai, isso. Aí papai foi trazendo para a cama. Aí chegou uma hora, mas Joana, onde é que teu pai vai dormir? Ali assim, ó. Apontou. Vai para lá ali, pai. Porque primeiro os bonecos dela, os brinquedos dela. E tudo dela é o me dá. Pegou a nossa casinha da gata, aquele de transporte de gata, agora ela bota o transporte da gata para dormir, gente, na cama. Porque é a vontade dela. É o que ela quer e o pai faz a vontade dela. Eu sei, o pai faz.
E tudo dela é o me dá, mas por quê? Acredito que a Manu também, é me dá papai, compra papai, eu quero papai. Jefferson trabalha, segundo a Joana, para comprar pita para ela. Papai trabalha para ganhar din-din e comprar pita. Então, por quê? Porque ela é imatura. Ela está nessa fase do me dá. Eu quero. Não, papai, eu quero, é meu. Compra. Eu quero isso, eu quero desenho, eu quero de pedir, porque ela é imatura. Mas aí, quando chega o momento que a criança vai crescendo, adolescente, vai para a juventude, aí já vai melhorando, até que ele se torna adulto. E a gente vê quando se torna adulto, porque aí não chega para o pai ou para a mãe e fala, me dá. Mas quando chega e fala, pai, o que você está precisando? Mãe, como eu posso te ajudar? A Joana chega para mim e fala, mãe, me dá, eu quero. Eu chego para minha mãe e falo, mãe, posso aqui lavar a louça para poder te ajudar? Mãe, está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque agora eu não falo me dá, eu ofereço essa ajuda para ela. Isso é maturidade. E infelizmente, a gente tem, alguns bebês espirituais, que não quer dizer por tempo, tem 50 anos de igreja, mas ainda está tomando leite desnatado na colherinha. Que é só me dá. Me serve. Gente, está na hora de amadurecer. Está na hora de começar a buscar como crescer na igreja, como crescer para abençoar a vida dos outros. E lá em Mateus 20, 28, diz o seguinte, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, parar de ter essa infantilidade do me dá, de vem me servir, e começar a falar assim, pai, o que o Senhor quer que eu faça em sua casa? Pai, como eu posso abençoar o seu corpo? Pai, como eu posso estar ajudando na minha igreja? Pai, como eu posso ser um instrumento em tuas mãos no meu trabalho? Pai, como eu posso servir? Se isso é importante para o Senhor, isso é importante para mim também. Isso já revela a nossa maturidade. Quando a gente fala assim, pai, eu quero participar, pai, eu quero fazer isso também. E está acontecendo algum mover, eu quero estar lá também servindo. Eu quero estar lá nesse meio também. Jesus deu o maior dos exemplos em relação ao serviço. E ele deixou claro que antes de ser servido, a gente busque servir. Antes de querer que os outros nos sirvam, olhe para o lado e veja se você não pode servir essa pessoa. Como você pode servir a esse irmão que está do seu lado? Olha aí para ele e pergunta, como posso te servir? Pergunta aí. Como posso te servir? Vai ter que responder. Se responder, vai ter que ajudar. Eu vi gente pedindo Pix. Aí fica meio complicado. Eu aceito tênis de placa. As corredoras ali aceitam também. Mas amém, gente. Olha para o lado, antes de pensar em si. Ame o próximo e veja como que ele está. E sirva-o. Muitas vezes a gente está tão profundo na nossa vida, no que está acontecendo com a gente, que a gente não olha para o lado e vê a situação que está do nosso irmão. Muitas vezes tem gente passando necessidade do nosso lado e a gente não vê. Às vezes pede, Deus, me dá uma oportunidade de ser um instrumento em tuas mãos. Deus dá, Deus mostra, mas a gente não vê. E assim, a gente revela tanto a vontade de servir como o amor ao nosso Pai. Até porque em setembro que a gente fez a Paz do Diabo, foi setembro? Em setembro, a gente fez um teatro aqui chamado A Paz do Diabo. Quem assistiu A Paz do Diabo aqui? Maneiro, né? A gente está querendo fazer o volume 2 esse ano. Sassá e Tatá. Quem sabe não aparece o Nanás aí também. E aí uma das falas é,
Se você chegar ali na rua e perguntar quem ama a Deus, 99% das pessoas vão falar: eu amo a Deus. Inclusive, pode esperar, mês que vem é carnaval. Vai ter gente botando foto nua num dia na Sapucaí e no outro postando café com Deus Pai. Vai ter gente postando marquinha de biquíni na praia e no outro botando foto com a Bíblia e um versículo bíblico. Por quê? Porque na teoria todo mundo ama a Deus. Mas o filho que ama é o filho que se importa. Porque não tem como eu amar uma pessoa e não me importar com aquilo que é importante para ela. Não tem como eu amar o Jefferson e não me importar com aquilo que é importante para ele. Não tem como eu chegar e não perguntar: vem cá, e aí? O que você quer? Quais são os seus objetivos? No que eu posso te ajudar? Não tem como. A partir do momento que eu declaro o meu amor a Deus, eu preciso ir para a palavra dele, eu preciso ir para a oração, eu preciso ir para essa busca e perguntar: Senhor, o que é importante para ti? Como que eu posso estar me aproximando? Como eu posso estar me achegando? O que é importante para o Senhor? Porque eu amo. E assim como eu amo a esse Senhor, eu quero satisfazer os desejos do coração dele. Essa é a minha prova de amor. Não é apenas com meras fotos, mas aquilo que eu vivo. E o serviço é uma prova de amor, tanto para Deus, como para o nosso irmão, como para a nossa igreja. É mostrar que a gente se importa. E deixa eu te falar, o Senhor se importa com a igreja dele. Então, se a igreja dele é importante para ele, tem que ser importante para a gente também. Se a comunidade é importante para ele, tem que ser importante para a gente também. E aí a gente fala: Senhor, como eu posso estar atuando nisso aí? Como eu posso estar servindo? Como eu posso estar contribuindo? Em João 13, diz o seguinte: assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Repete essa parte comigo. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí, como é que faz isso? Eu vou na casa de alguém para lavar o pé dele? E aí, Felipe? Piada interna, gente. E aí? Como assim lavar os pés uns dos outros? O amor, na Bíblia, ele é descrito de várias maneiras. É numa cruz, é numa bacia com uma toalha. Isso é amor. É lavar os pés do seu próximo, inclusive dos inimigos. Os inimigos, inclusive da sogra, inclusive do sogro, inclusive do patrão. Mas como assim lavar o pé? Cada vez que eu oro, eu estou lavando o pé dessa pessoa que eu estou orando, que eu estou intercedendo. Cada vez que eu estou cuidando de um irmão, de uma irmã, eu estou lavando os pés. Cada vez que eu me importo, que eu ligo, que eu paro para conversar, eu estou lavando os pés dessa pessoa.
Toda semana quase está Simone e Carol lavando os pés uma da outra com um cafezinho que eu vejo nos stories. Isso é lavar os pés e o Senhor se agrada disso. E sabe onde eu encontro isso? No serviço ministerial. Quando eu estou servindo em um ministério, eu estou me importando. Quando eu estou servindo em um ministério, eu estou ajudando, eu estou me conectando, eu estou ali com outras pessoas, fazendo multiplicar o reino de Deus. E eu estou lavando os pés dessas pessoas e elas estão lavando os meus. Porque ali está tendo comunhão. Quando eu estou servindo um ministério e está tendo aquela comunhão, eu estou lavando os pés dos outros. E sabe, eu glorifico a Deus pelo serviço ministerial, porque além de ter me entregado a Jesus, o que me fez permanecer na presença dEle, graças a Deus, dia 19 de abril, faço 18 anos na presença do Senhor, foi o serviço ministerial, porque ali eu me conectei com pessoas que começaram a me ensinar a lavar os meus pés, a andar comigo, a me ensinar a palavra de Deus, a falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quando eu comecei a aprender com os outros no evangelismo, no ministério de juniores, que eu também fui professora, era isso me motivou. E de quebra, ainda encontrei meu marido. Sortudo. Para vocês verem o quanto o serviço ministerial é bom, gente. É abençoador. Não é só apenas você abençoar os outros, porque não tem como você abençoar alguém e não ser abençoado. Não tem como você ajudar alguém e não se sentir feliz. Você recebe aquilo de volta. Deus, através do serviço, Ele mostra, você está ali participando e você está ali sentindo e você está recebendo do Senhor. Ele não deixa você servir em vão. É maravilhoso. Então, se tem alguém aqui que ainda não faz parte de um ministério, procure um líder, procure o pastor, comece a se informar e venha participar. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Quando eu decido me envolver, estou sendo obediente, estou amando o meu próximo. E isso me alinha às prioridades do reino e contribui para o seu crescimento. Tem uma frase no Instagram, eu já vi várias vezes, que geralmente coloca quando as pessoas estão correndo, fazendo uma atividade física qualquer, enfim, colocam assim: quanto mais pessoas fazendo atividade física, menos pessoas nos hospitais. Quanto mais pessoas servindo, mais o reino de Deus se multiplica. Quanto mais pessoas servindo, mais pessoas são curadas. Quanto mais pessoas servindo, mais pessoas são alcançadas. Quanto mais pessoas servindo, mais pessoas se conectam. E quanto mais pessoas servindo, mais a comunhão. E onde tem comunhão, tem presença de Deus. Então, se importe com aquilo que é importante ao Senhor. Se importe. Você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Sua mente está renovada. Então sirva. Então se importe com o serviço, porque o teu Deus se importa com ele. E no ponto 3, eu decido servir e os meus dons não serão enterrados.
Eu vou, Jesus. Amém. Que fofa. Mas deixa eu perguntar aqui. Quantos dons, quantos talentos nós não temos enterrado dentro da casa do Pai? Quantos dons que deveriam estar glorificando ao nome do Senhor, servindo, abençoando, não estão sendo enterrados? Quantos dons e talentos que devem servir para abençoar toda uma comunidade não está sendo guardado? Porque depois, um outro dia, quando eu sentir no meu coração. E Jesus está falando, é agora. A hora é agora. Não é hora de enterrar, é hora de multiplicar. Não é tempo de enterrar, e olha, é tempo de multiplicar. O pastor falou sobre a importância de orar pelo nosso país, de orar pelo nosso estado, e eu vou falar para vocês, nunca foi tão importante crentes se posicionando, não enterrando e escondendo seus dons e talentos, mas se posicionando e usando os seus dons e talentos para levar o reino de Deus. Não é tempo de enterrar, é tempo de multiplicar. E lá em Mateus 25, está escrito: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Da mesma maneira, Deus continua distribuindo os nossos talentos e os nossos dons. Se vocês olharem aí na mala espiritual de vocês, tem talento e tem dom do Senhor. Eu não consigo ver. Tem. Só que às vezes a gente está olhando a mala do outro. Deus nos dá uma mala, aliás, Deus nos dá uma mochila, porque botou ali coisas para o verão. Uma mochila que você vai para um lugar, para o Rio de Janeiro, tirando essa época de chuva. Mas lá em dezembro, estava 40 graus, você vai botar roupas frescas dentro da sua mala. Vai botar um chinelo. Carioca gosta de andar de chinelo. Coisas de acordo com aquela estação. Mas se você for lá para o Alasca, a sua mala precisa ser maior, porque você vai botar roupas pesadas, roupas de frio. Então você não pode pegar essa mochila que está com roupa de verão e ir para o Alasca, que vai dar muito ruim. Não tem como você pegar a sua mala de inverno e ir lá para um lugar super quente e colocar essas roupas pesadas que você também vai passar mal. É cada um com a sua mala, mas às vezes você quer a mala do outro. Só que a mala do outro não serve para a estação que Deus te colocou. Porque o dom que você tem, o talento que você tem, é para o tempo que você está. Você não está trabalhando no seu lugar à toa. O seu dom e talento é de acordo com onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora. É para você usá-lo ali. Não é para você enterrar ou olhar o que está acontecendo na mala do outro. Porque ou é por casinha de comparação, de olhar sempre para a grama do vizinho. Não. Abra a sua mala espiritual. Vê o que o Senhor colocou. Tira isso e usa para glorificar o nome dEle. Começa a instrumentalizar isso. Sabe por quê? Tem uma coisa linda. Deus é Senhor, certo? Ele é o nosso Senhor. Ele nos capacita com cada um desses dons. Mas sabe o que é mais lindo?
que para aqueles que trabalham, né? Seu patrão vai chegar para você, vai te dar uma demanda, ó, você tem que fazer isso. E se vira, e vira as costas e vai embora. Deus não. Ele te dá o dom, Ele te capacita, te enche do Espírito Santo. E além disso Ele fala, eu vou com você. Eu não vou te dar o dom e te mandar sozinho. Ele vai contigo. Ele é o Senhor que não fala apenas, ó, vai lá e serve, não, mas vamos trabalhar juntos. Ele é o Senhor que vai junto com você. Então, abra sua malinha espiritual. Vê o que está ali, que você talvez não esteja usando e que deveria estar usando. Para de tirar essas coisas e colocar aqui, ó, para enterrar. Glorifique o nome do Senhor com aquilo que Ele te deu. Ele te deu preciosidades. Os seus dons são preciosidades, escolhido exclusivamente para você. Deus não fez uma atacada, chegou assim, saiu distribuindo, jogou e o que caiu, caiu, não. Ele escolheu o seu dom exclusivamente para você. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas a Cineide vai fazer de uma maneira maravilhosa. Tem coisas que a Amanda não vai conseguir fazer, mas que a Sheila vai conseguir fazer de uma maneira maravilhosa. Isso daí a gente se completa, e é assim que a gente se completa aqui na casa do Senhor. É cada um com o seu dom. E o que é mais lindo, ainda pode multiplicar. Então, gente, instrumentalize-se aqui. O Senhor está esperando isso. O corpo de Cristo precisa funcionar de uma maneira perfeita. É cada um fazendo a sua parte. É cada um trabalhando juntos para o reino. E o seu dom, talvez você olhe, é tão pequenininho. Ele é especial. Porque só você pode fazer isso daí. Deus escolheu você exclusivamente para isso. Assim como a Alice, diferente aqui, que ela teve que lutar para ficar desafinada, eu queria ser do louvor, queria louvar. O meu marido fala, você é afinadinha, né? Ele tenta, né? Aí eu vejo, então eu vou pro louvor. Ele, não, você é afinadinha, mas não. Fica no teatro, fica ajudando na juventude, não vai pro louvor, não. Mas eu sei que o dom que Deus me deu faz a diferença. Assim como o seu dom faz a diferença na casa do Pai. Não enterre o seu dom. E talvez você esteja pensando, mas o que é que eu vou fazer? O que é que tem para fazer? Não enterre o seu dom. Você gosta de crianças? Procure a Tamara para o Ministério Infantil. Gosta de mídia? Procura o Patrick, fala com ele, faça um teste. Gosta de orar? Procure a Marcela, participa da intercessão durante o culto. Isso é tão importante, pessoas intercedendo. Gosta de se comunicar, de abraçar? Fala com a Carol e vai lá para a recepção, abraça as pessoas. Gente, a recepção é o primeiro contato que a pessoa tem aqui na igreja. Quando ela é muito bem recepcionada, ela volta. Procure a Carol. É boa vendedora, vai falar com a Renata Bezerra e vai vender na cantina. É impressionante, eu não paro de vender, vai lá vender, acabar com os lanches rápidos. Acha que canta bem, toca bem, procura o Jefferson ou o Daniel, faz um teste e faça um teste para o louvor. É mulher, não participa de nenhum ministério, procura a Gisele, vem participar do Ministério de Mulheres. De homens, procura o Bruno, venha se envolver com os homens. É jovem, adolescente, pode me procurar o Jefferson, vem fazer parte também. É casal, procura o Léo e a Carol, participa do Ministério de Casais. Gosta de dançar, dança bem? Procura a Ana Lívia, vai falar com a Ana Lívia. Musical tá aí, gosta de atuar, vem pro teatro. Eu não atuo, vem pro staff, vem trabalhar no musical, é maravilhoso. Se envolva,
desenvolva, pergunte, sirva em comunidade e não enterre o seu dom, pois ele tem propósito e não foi feito para ficar escondido. Ele foi feito para glorificar a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, incluindo o seu dom. Glória a Deus, pode ficar de pé. Não enterre o seu dom, porque Deus conta com cada um de nós. Ele conta, Ele nos capacita, porque Ele conta com a gente. E talvez você se olhe, sou tão pequeno, sou tão... O que será que Deus viu em mim? Ele viu e Ele capacita. Sirva em comunidade. Decida. Deus conta com você. A tua igreja conta com você. Amém? Então, se alguém aqui ainda não serve, procura um desses líderes que eu falei. Se envolva. Vocês vão ver o quanto que servir em um ministério, gente, edifica a nossa alma, a nossa vida, é maravilhoso. Ande com pessoas que amam servir. Ande com pessoas que amam servir. Sejam contagiadas por essas pessoas. Converse com essas pessoas. Se aproxime. Permita-se. Como eu falei, é ser contagiado, isso faz diferença. Eu sou muito contagiada pelo meu marido. Se tem uma coisa que o Jefferson ama, gente, é servir. Se ele pudesse, ele ia para a igreja todo dia, ficava aqui o dia inteiro. As pessoas falam, nossa, o Jefferson já trabalha bastante na igreja. Ele queria trabalhar mais. Eu que às vezes eu dou umas puxadas nele, porque ele ama servir. E isso me contagia. E eu gosto de imitá-lo nisso. Ainda não cheguei nesse patamar, mas enfim, ande com pessoas que amam servir. E eu glorifico a Deus por ter pessoas ao meu lado que amam servir. A Ana Lívia, eu mandei esse texto, ela falou assim, eu nem sabia que eu estava na esquete, mas eu falei assim, mas eu sabia que eu podia contar com você. Ela, amém. O Patrick já até sabia, quando ela vem com essa vozinha, ela vai pedir alguma coisa. Mas assim, glória a Deus, porque eu tenho pessoas que abraçam, que amam a servir. Ande com essas pessoas. Amém? Senhor Jesus, obrigada, meu Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus que nos abraça, nos acolhe como filho e nos capacita, Senhor, para participar do que o Senhor está fazendo. Obrigada, Senhor Jesus, porque é uma honra te servir. Senhor Jesus, que a tua igreja entenda, Senhor, essa honra que é estar em um ministério, que é estar servindo em uma comunidade. Porque quando eu sirvo aos meus irmãos, eu estou servindo ao Deus Altíssimo. Quando eu estou servindo ao meu próximo, eu estou servindo ao meu Pai e ao meu Senhor. Então abre, Senhor Jesus, os nossos olhos, a nossa mente, Senhor. Abre, Senhor Jesus, e transforma, que haja uma metanoia, Senhor Jesus, para o serviço, Senhor, em comunidade. Senhor, nos incomoda. Espírito Santo de Deus, nos incomoda, porque é importante para o Senhor, precisa ser importante para a gente, que sejamos uma igreja participante do seu mover, Senhor, não meros consumidores que sentam, cruzam os braços e esperam ver as coisas acontecendo. Transforma, Senhor, o nosso coração, Senhor, transforma-nos para a glória do teu nome, Senhor, porque o nosso serviço é para ti, é para glorificar o Senhor, meu Pai. Que a gente não se conforme, Senhor, como está a nossa comunidade, mas que a gente, Senhor Jesus, fale, eis-me aqui, eu me levanto e eu vou fazer a diferença
esperança em nome de Jesus. Então, Jesus, vem, Senhor, transformando, Senhor Jesus, os nossos corações. Vem colocando isso, fazendo arder, Senhor Jesus, em nossa alma, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, um espírito de conformados com essa situação, até que a gente se decida a se posicionar a favor do Teu reino. Os nossos dons e os nossos talentos são para Te servir. Nós não iremos enterrar. Eu declaro aqui nessa igreja, ninguém vai enterrar os seus dons em nome de Jesus. Mas nós veremos muitos frutos, Senhor. Nós veremos muitos testemunhos daqueles que serviram, daqueles que foram servidos. Nós vamos colher esses frutos, Senhor, ainda esse ano, Senhor Jesus, porque os campos estão brancos e os trabalhadores irão, Senhor Jesus, até esses campos. A gente não vai ficar parado, a gente não vai ficar sentado esperando o tempo passar, mas nós vamos, porque o Senhor está indo conosco, Senhor, e nós vamos fazer a vontade do nosso Deus. Nós vamos nos importar com o que o Senhor se importa. Então, em nome de Jesus, Senhor, desperta a Tua igreja para o Teu serviço. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Jesus Cristo, desperta-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor se importa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Como seria se ao invés de falar fizéssemos, se ao invés